Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. No início de abril, a mídia surpreendeu-se com uma informação. A de que o ex-senador João Vicente Claudino estaria se desligando do PTB e, consequentemente, saindo da vida pública. Bom, nós estamos hoje, passado quase um mês desse ato, com o ex-senador João Vicente. E com ele vamos conversar sobre essa história que ele construiu na política do Piauí, chegando ao mandato de senador da República, montou o PTB, que foi o partido em que se manteve por muito tempo, apesar de também ter sido do PSDB. E vamos tratar com ele também do momento atual, essa ebulição que vive a política nacional. Senador, no dia 7 o senhor comunicou nas redes sociais que iria deixar o partido, o PTB. Criou um certo alvoroço, principalmente entre os seus companheiros. Teve motivo relevante para isso? Ari, essa minha decisão de deixar o PTB, ela já não é nova, não era nova. Começou ainda em janeiro do ano passado, até por um descompasso entre a direção estadual, que eu era o presidente, e a direção nacional, que era a deputada Cristiane Brasil. Hoje já assumiu o deputado Roberto Jefferson. Então, não havia uma sintonia. E naquele momento eu estive presidente até o mês de abril, daí me licenciei. Assumiu durante o mês de maio o deputado Nerim e depois o deputado Paes Landim. Porque eu não poderia penalizar o PTB, a estrutura do PTB, que a gente construiu desde 2003, quando assumimos a presidência do PTB, e conseguimos construir a muitas mãos um partido, se você analisar, você que acompanha bem a política, desde 1982, foi a primeira vez que eu votei numa eleição. Até o ano de 2015, que eu fui presidente estadual do PTB, nós fizemos a estrutura política de números de prefeito, números de vereadores, de importância política no Estado, talvez nesse período o único partido maior com essa representação de liderança no Piauí tenha sido o velho PFL, antigamente. Então o PTB hoje é um segundo partido em número de filiados, só perde para o PMDB. É um partido que fez saiu da eleição de 2014, a última eleição, fortalecido em representação estadual e federal. E isso foi construído a muitas mãos. Eu não poderia penalizar, trazer para o PTB uma divergência minha. Por isso me afastei da presidência, fui amadurecendo o meu desligamento. E não poderia também, ao decidir sair do PTB, já que nós tínhamos agora, início desse ano, a janela, não só a janela que se começou em outubro, que houve até uma confusão dessas janelas, começou em outubro para deputados federais e deputados estaduais, como também a da nova legislação eleitoral, que era durante o mês de maio, durante o mês de março, para prefeitos e vereadores. Mas então, o senhor não aproveitou a história da janela e se filiou no partido? Não, porque eu estava sem mandato. Para mim era muito cômodo, como é cômodo hoje me filiar a qualquer partido que eu queira. Mas eu não poderia provocar no PTB uma desconstrução partidária por uma atitude minha. Muitas pessoas me procuravam e você sabe, quando a gente decide se desligar de uma agremiação partidária, as pessoas de imediato querem saber para onde vamos. Exatamente. Então, para ir até junto. Aliás, tinha um prefeito, o José Antônio, que gritou, e nós, para onde vamos? Para onde vamos? Então, eu teria já que de imediato me filiar a um novo partido. Então, eu preferi me desligar
num momento que prejudicasse muito menos o PTB. Então, eu esperei passar esse prazo de desfiliação e novas filiações e me desliguei do PTB. Não é uma retaliação a nenhum comportamento do PTB, mas era uma coisa que vinha sendo amadurecida comigo mesmo há mais de um ano. Senador, ainda no período em que o senhor estava presidindo o partido, se ouviu movimentos de defecção da legenda com saídas de alguns deputados. O que motivou os deputados saírem do PTB? Agora, como eu não era mais presidente, saiu agora o Fernando, que foi ser presidente de um partido, O PRTB. o PRTB, ele pegou um partido para ser presidente, e o deputado Hélio Isaías, que migrou para uma outra sigla, onde já tem até parentes seus, como a esposa, que é pré-candidata a prefeita de São Raimundo Nonato. Eu achei muito lógico, até por uma opção partidária de cada um, que era um momento de muita ebulição política, apesar de que os deputados estaduais e federais eles estão numa situação muito cômoda, que eles criaram essa janela agora entre fevereiro e março, mas eles terão uma nova janela em março de 2018, por conta da legislação. Então, daqui a 2 anos, eles podem também optar por um novo partido, diferente de prefeitos e vereadores, que só terão daqui a 4 anos uma nova janela. Então, estaduais, deputados e federais terão daqui a 2 anos uma reavaliação se a decisão que eles tomaram é realmente a melhor decisão. Mas o senhor já decidiu ainda, assim, que partido pode até fundar, ou o partido pode seguir os que já estão Não, aí? de maneira alguma, não fiz essa avaliação. Porque o que se fala muito nos bastidores é de que o senhor não vai ficar... O senhor tem alguma coisa em 2018 para decidir se candidata, né? Pretendo. Não sei a quê, eu acho que isso quem sinaliza, quero colocar meu nome à disposição, mas isso quem sinaliza é o povo. Eu acho que essa não é uma frase nova, mas o político ele não comanda as suas decisões. Eu acho que ele é balizado, é orientado, é sinalizado pelo um sentimento das pessoas que podem acreditar e se agregar dentro de um projeto que aparentemente pode ser pessoal, mas ele tem que estar antenado dentro de um projeto político partidário e com uma visão muito maior a nível de Estado. Então, eu não pretendo, Ari, escolher partido para comandar. Certo? Eu acho que nunca quis me tornar um dono de partido, nem um coronel político. Essa nunca foi minha vocação, nem meu desejo. Eu acho que a gente procurou na política buscar fazer uma política diferente, entender que a política é uma missão e servir bem o Estado do Piauí. Eu acho que a gente pôde colocar isso à disposição. Queríamos ter feito muito mais no exercício do mandato? Claro que nós queríamos ter feito muito mais. Mas eu acho que nós fizemos com altivez todo o exercício do nosso mandato. Agora, no momento de escolher uma sigla partidária, nós temos que ver a conjuntura política. Ela hoje está muito tumultuada. Para mim, a estrutura, o sistema político brasileiro está falido. Na minha opinião, está falido. Nós temos hoje 35 partidos filiados, registrados no TSE, tem 25 partidos que são representados na Câmara Federal. É muito complicado. Não existe nenhuma democracia no mundo com tantos partidos representados na Casa Legislativa maior. Então, para um governo construir um governo de entendimento nacional com tantas siglas partidárias... Tem que fazer muito negócio. Ave Maria, muita ginástica política, para que se busque um entendimento. Por isso, como eu falava com você, nós temos uma Constituição que vai completar esse ano 28 anos de Constituição, quer dizer, 2 processos de impeachment durante 28 anos, e é a Constituição mais longeva da história brasileira. Mais longeva. Então, isso prova que o nosso sistema político, na minha opinião, tem que se modificar, não pontualmente, mas profundamente. Tem que se modificar. Fazer uma reforma muito profunda. O Brasil precisa de reformas. O professor Marcos Lisboa, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: as reformas não são feitas pelos grandes políticos, mas as reformas serão feitas pelas grandes crises. Então, nós vivemos uma grande crise. Então, nós precisamos de reforma de Estado, nós precisamos de reforma política, reforma tributária e fiscal. Previdenciária. Previdenciária. Nós temos que
discutir isso. Não é sem sacrifício ou sem dor que isso acontece. No momento em que nós estamos vendo toda essa crise na política brasileira, com a imagem dos políticos lá beirando o chão, vale a pena ser político hoje no Brasil? Vale a pena pelo seguinte, eu acho que se você não for os bem-intencionados, a gente não pode generalizar, apesar do povo colocar todos na vala comum, mas não são assim todos, nem no Senado, nem na Câmara, nem nas casas legislativas. Existem as pessoas com espírito público, que é o que falta muitas vezes na grande maioria dos políticos, espírito público, de querer servir a uma missão política. E se nós não nos colocarmos à disposição da defesa dessas causas, nós vamos sempre ser comandados pelo aquele que viram profissionais de política. Então eu acho que temos que resistir. O próprio Papa Francisco sempre diz isso, que o cristão ele tem que discutir política, tem que fazer política, e nós temos que resgatar a política. Nós temos que fazer com que ela siga o seu caminho normal e natural, que é construir o bem comum. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar com o senador João Vicente Claudino sobre essa história do impeachment da presidente, as eleições gerais que estão tentando reivindicar aí para o próximo, já para as eleições futuras. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. O álcool compromete seus reflexos, reduz sua atenção e faz de você um motorista imprudente que excede a velocidade e desrespeita a sinalização. A mistura bebida e direção é uma das maiores responsáveis pelos graves acidentes no trânsito e a segunda maior causa de morte entre os nossos jovens. Não dê folga para sua consciência. Se beber, não dirija. Detran Piauí, Governo do Estado. Comprovadamente, o cinto de segurança, bebê conforto e cadeirinha salvam vidas. Por isso, são obrigatórios, mas infelizmente muita gente persiste em não usá-los. Você não vai querer que a sua viagem tenha o mesmo desfecho dessa história. Use os dispositivos de segurança e assegure a sua vida e a de quem você ama. Detran, Piauí, Governo do Estado. Pensar numa festa, escolher a decoração, definir cores, peças. A Lens Casa e Festa oferece o acervo mais completo para comemorar os momentos mais especiais de sua vida. Só na Lens você encontra móveis e objetos em vários estilos para seu evento. São modelos exclusivos que você só encontra aqui. Então, pensou em festa? Pensou Lens. Fone 86-3233-3026. O lugar para estar, o filme para ver, o café para tomar, os momentos para distrair, o jeito de surpreender. Tem coisas que são fáceis de escolher e tem lugares que foram feitos para serem escolhidos e se tornarem parte de muitas vidas, inclusive da sua. Teresina Shopping, há 19 anos, sua melhor escolha. O aniversário do Teresina Shopping vai dar R$100 mil pra você. A cada R$100 em compras você ganha uma chance no Giro Premiado. E pode levar na hora bicicletas, mini caixas de som com Bluetooth, kits para smartphones, bônus de compras para gastar com o que quiser no shopping e muito mais. Aproveite, são R$100 mil em prêmios. Quanto mais você comprar, mais chance tem de ganhar. Teresina Shopping, 19 anos, sua melhor escolha. De repente está todo mundo aí torcendo para que haja eleições gerais, quer dizer, encerre os mandatos atuais para começar tudo de novo. Evidentemente que essa história começou com o afastamento, já com a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados. E é como se diz, já que ela não mais o tem, ainda não tem mais o seu mandato, ela quer encerrar o dos outros. Mas essa história, pouca gente sabe. O senador João Vicente Claudino tentou propor uma eleição geral ainda no ano passado.
2014, não é? Não, eu sugeri ao senador Eumano que fizesse, ele já estava no mandato em outubro do ano passado. Como foi essa história aí, João Vicente? Com o estouro dessa situação, dessa operação da Lava Jato e todo esse início da crise política, que a crise política agravou muito mais a crise econômica, isso foi a crise econômica que nós vivemos hoje, claro, isso vem de uma política macroeconômica equivocada, que já se colocou, principalmente... No mundo ou no país? No país. O cenário mundial hoje, dentro de uma economia globalizada, ela tem a sua influência muito direta, mas a do país em não mudar uma política econômica por conta de uma reeleição, é por isso que eu sou radicalmente contra a reeleição. Isso veio do governo Fernando Henrique Cardoso e, para mim, está sendo extremamente nocivo às gestões públicas, porque você faz um primeiro governo para tentar se reeleger, e o segundo governo nunca é igual ao primeiro, porque você não tem mais a visão de uma eleição política. No máximo você vai eleger uma pessoa, um correligionário partidário, que você não tem a mesma paixão, nem a mesma disposição de sacrifício do outro. É aquela história, no primeiro governo você trabalha em cima de propostas, projetos. No segundo já é em função de uma grande negociação. Também isso. Então, eu, ano passado, conversando, vendo todo o desenrolar dessa operação, aqui não vai nenhum juízo de condenar esse ou aquele que foi citado, um deputado ou senador que foi citado numa operação como essa, que é a maior. Isso foi, o juiz Sérgio Moro foi homenageado agora pela revista Time, entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, em Nova York, e esse caso da Operação Lava Jato, no mundo hoje, é o maior caso. É um emblema, bem emblemático. No mundo, principalmente num país democrático, como é o caso do Brasil. E com tantas pessoas citadas na Lava Jato, eu numa conversa com o senador Eumano, eu disse, olha, Eumano, se eu estivesse no exercício do mandato, eu faria, não sei como seria interpretado o meu pronunciamento, mas faria um pronunciamento onde eu defenderia as eleições gerais, mas gerais de todos, até porque os dois presidentes das duas casas, Câmara e Senado, estão envolvidos. Diferente de 1982 do Collor, que era o Mauro Benevides e o Ibsen Pinheiro, não estavam em nenhum tipo de investigação. 92 do Collor. 92. Então, o que é que acontece? Eu disse que faria um discurso... O senhor renunciaria ao mandato? Abriria mão, no caso dele, que ainda teria 6 anos de mandato, dos meus últimos 6 anos de mandato, para disputar uma eleição, mas que nós tivéssemos uma eleição gerais, de vereador a presidente da República, que nós transferíssemos todo esse poder de decisão para quem tem verdadeiramente o poder, que é o povo. O povo que decidisse quais deputados deveriam voltar, quais senadores, que presidente da República, certo? E ele, no momento, até numa conversa muito amena comigo, achou que seria muita pirotecnia. Eu achei que não, era oportuno. E esse ano, para a gente ver já diversas lideranças, o próprio presidente Lula, o presidente do Senado, aqui mesmo, o governador Elton Dias, que em janeiro não concordava, mas agora já defende essa ideia, começa a defender eleições. Só que agora não pode. E eu falei isso antes de abrir um processo. Você está sabendo é que a presidente Dilma está mandando um projeto de emenda constitucional para esse ano? Para agora, já agora para o Congresso. Está mandando, antes de ser defenestrada, porque o que se diz é que o Senado dificilmente ou facilmente votará pelo impeachment dela e que ela, antes de deixar o cargo, estaria mandando. Aí perde a força, porque na conjuntura política que se encontra, você perde a força do argumento, da justificativa de só está pedindo porque já perdeu o seu. Então, eu acho que realmente é complicado isso aí nesse momento. Senador, se justifica esse impeachment da presidente Dilma? Olha, Ari, eu vendo até a defesa que eu não tenho acompanhado as defesas nem acusações no Senado. Vi na Câmara tanto a acusação quanto a defesa e vi uma defesa do
do ministro Zé Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, defendendo a presidente Dilma, e ele citava uma coisa que, admitindo que houve erros, mas que esses erros aconteceram também no governo Fernando Henrique, no governo Lula, acontece em todos os estados, em todos os municípios, e eu concordo com ele. Só que esses erros, ele não sofria essa pena. Se fosse assim, todos os governadores tinham que ter sofrido impeachment, todos os prefeitos tinham que ser afastados, certo? Que mudou-se o entendimento. Mudou-se o entendimento. Eu acho que o grande problema é que aqui, sem nenhum juízo de valor, mas a conjuntura é que empurra determinadas coisas. A diferença do momento que passa hoje a presidente Dilma do que passou o ex-presidente Collor em 92 é o tamanho do partido. Quer dizer, o ex-presidente Collor tinha sido eleito por um partido chamado PRN, Partido da Reconstrução. Bem pequeno, acho que elegeu 14 ou 15 deputados federais, e o PT é um partido consolidado, muito mais forte e muito maior. Mas a dificuldade de diálogo político que a presidente nunca estabeleceu. O primeiro ano de mandato dela, ela foi intransigente em relação à corrupção, inclusive afastou 5 ou 6 ministros de uma maneira sumária, sem dar direito de defesa. Eu cito um que era da minha bancada, que era o ministro Alfredo Nascimento do Transporte, por uma gravação telefônica ainda de uma pessoa que subtendia-se que colocava em suspeição a idoneidade do ministro, e depois ele foi ao STF, foi absolvido, mas ele foi afastado. Então, mas ainda assim, esse gesto dela era elogiável, né? Não, ela chegou a ter a maior popularidade de um presidente da República, desde o estabelecimento da República no Brasil, e desde que se faz pesquisas, maior no primeiro ano de mandato. Ela suplantou o Lula, o presidente Lula. Então, isso talvez lhe deu a ela a condição de fazer o que bem entendesse. Então, ela nunca estabeleceu um bom diálogo, diferente do presidente Lula. Ela nunca estabeleceu um bom diálogo, como foi o presidente Collor. Juntamente com isso, o momento econômico que vive o país. Como era seu relacionamento com ela? Olha, com ela eu não tenho nada a dizer. Ela sempre me tratou com muita urbanidade, sempre foi muito... O meu relacionamento pessoal com ela sempre foi muito afável comigo. Em todos os encontros que nós tivemos, não foram muitos, acho que foi em torno de uns 4 encontros, tanto pré-campanha de 2010, como também após ela ter assumido, sempre me tratou de uma maneira muito cordial, certo? Agora, isso eu estou falando do relacionamento pessoal. Agora, no relacionamento político, eu cito um exemplo, durante os 4 anos do presidente Lula, nós conseguimos, durante os 4 anos, liberar emendas de bancada, de decisão pessoal nossa. Durante os 4 anos da presidente Dilma, não consegui liberar nenhuma para o Piauí. Então, esse relacionamento político de governo, de ação de governo, de gestor, de comandante de um país, sempre teve muita dificuldade. E isso, eu estava exercendo meu primeiro mandato. Imagine os políticos com mais experiências políticas, acostumados... Como diz, eu estou daquele salamaleque da política, e na hora você não ter esse afago, né, que normalmente os políticos mais experientes buscam. Então, sempre foi um governo, uma interlocução muito complicada com o Congresso Nacional. A mudança de governo, senador, pressupõe que, assim como fosse a pirâmide, ela se desmanche, ela seja movida, tenha significativas vertentes que podem juntar grupos ou pode separá-los. O que representa, com a ascensão do Temer, em relação ao governo do Piauí, por exemplo, que é um governo do PT? Olha, com qualquer presidente, a gente sempre espera, fica na esperança, né, que no Piauí seja visto. A Dilma teve aqui em 2014, Teresina foi a capital, proporcionalmente, o maior número de votos para presidente da República das capitais do Brasil, Teresina. O Piauí, estado do Piauí, foi o maior no primeiro turno e foi o segundo maior no segundo turno. Então, a gente esperava e espera sempre que o gestor veja isso. Da mesma forma,
do vice-presidente, que poderá assumir e ser presidente. Ele tem amigos, tem liderança. Há um tempo atrás, eu estive até presente, eu era senador, recebi um título de cidadão piauiense aqui, de autoria, o vice-presidente Michel Temer, o deputado Temístio Filho. Então, é, de certo modo, um piauiense adotivo que ele possa olhar para o Piauí. Agora, ele terá uma dificuldade muito grande no governo dele, na minha opinião. Até porque ele terá uma posição forte, aguerrida. Ele terá 6 meses, é um governo, num primeiro momento, com prazo de validade, onde, nesses 6 meses, ele será o segundo julgamento, caso ocorra admissibilidade nesse primeiro, o segundo julgamento para o afastamento definitivo da presidente Dilma. É inevitável que seja julgado as ações da presidente Dilma, processuais, inclusive a instrução processual que ocorrerá nesses 6 meses, que agora pode-se arrolar testemunhas, pode-se instruir com novas acusações. Se ela não renunciar antes, né? Se não renunciar antes. Eu não acredito que ela renuncie. Ela é uma mulher muito forte, muito dura nesse processo. E será julgado também intrinsecamente o atual governo, que é o do presidente Temer. Caso ele esteja no mandato, é inevitável que o governo dele seja julgado. Então, se ele estiver agradando, isso é um fato positivo. Se não estiver agradando, ele será em julgamento também. O senhor acredita que esse processo que está no TSE possa ser julgado logo? Eu não acredito. Olha, se retirar que aí, no caso, é para julgar a chapa. Ari, para se afastar, por exemplo, um governador, que é uma esfera abaixo, nós temos poucos casos. Por exemplo, aqui, o caso do Piauí, do Monsanto. Foi praticamente no último ano do mandato dele. Inclusive, ele pode ser candidato a senador e foi eleito senador. Aqui no Maranhão, mesmo Jackson Lago, um Tocantins, certo? Então, não é fácil, isso não é fácil. E afastar um presidente da República de um processo eleitoral, por mais que tenha um embasamento e objeto com potencialidade que possa afastar um presidente, eu não acho muito fácil. Mas esperar para ver, principalmente um momento político que nós estamos vivendo no Brasil, né? Eu sou meio descrente num afastamento dentro de um processo do TSE. Senador, eu voltando àquela pergunta que eu fiz sobre essa relação que pode ser estabelecida entre o governo federal e o governo estadual, sendo o Temer do PMDB, o governador Wellington Dias do PT. Nós temos conhecimento de que com o governo Lula, a partir de 2003, que foi na mesma eleição que o Wellington Dias ganhou, ambos tiveram 2 mandatos e logo na sequência vieram os 2 mandatos, né, da presidenta Dilma. Não se viu o Piauí aquinhoado com grandes recursos para grandes obras. Como é que o governador Wellington Dias vai esperar de um governo que não é do seu partido grandes obras e grandes recursos? Ele vai experimentar um momento novo na vida política, porque o governador Wellington Dias, como você relatou muito bem, ele foi governador junto com o presidente Lula, não só um presidente do mesmo partido, mas de um estreito relacionamento com ele. Estreito relacionamento. E o Lula, como eu falei aqui, diferente no relacionamento político, além da sigla partidária que ele preside, que ele lidera. Mas sempre foi aquele velho questionamento do Piauí de focar dentro de um objeto, de projeto, que pudesse haver um resultado dentro de uma obra ou obras estruturantes dentro do Estado que modifique a estrutura econômica do Estado, que realmente não houve. Então, a gente falta dedicar a determinadas ações e a determinados investimentos que possa, dentro de um potencial tão grandioso que tem do Estado, que isso já é decantado em verso, rima, em discursos políticos, e não acontece verdadeiramente. Agora, não acontece determinadas decisões políticas que prioritariamente não elegem esses projetos
como extremamente necessário dentro da construção de uma realidade diferente do estado do Piauí. E isso são opções políticas que são feitas no estado e que agora, com o governador Wellington Dias, vai ter que ter uma articulação política muito mais competente para estreitar os laços com um governo que não é do mesmo partido, não digo que é um governo de oposição ao Piauí, que não é, mas com outros interlocutores, para que possa construir essas ações, esses investimentos, e que o Piauí seja beneficiado nesse processo. É um momento novo. É um momento novo no relacionamento político do estado do Piauí, do governador Wellington Dias com o governo federal. Senador, eu quero agradecer aqui a sua participação aqui no nosso Café com Informação. Obrigado. E nós voltamos na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação Arimateia Azevedo.